E aí, essências viajantes abençoadas, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gisele Carão, sou terapeuta e palestrante motivacional, trabalhando com o Ho'oponopono, que é uma filosofia de vida que cura com palavras. Sou oraculista, sou escritora e criadora de conteúdo digital, enfim, tantas outras coisas aí que eu atribuo, que eu vivo no meu dia a dia. Dito isso, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se lá atrás, bom, hoje eu tenho 44 anos, a gente tá em 2026. Se em 2015 alguém falasse pra mim que eu ia ser quem eu sou hoje, eu ia falar, mentira. Você tá falando isso porque você quer me agradar, mas eu não vou ser essa pessoa que você tá dizendo. E o mais louco é que se voltar mais lá atrás, quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos, os psicólogos falavam que eu ia ser uma pessoa depressiva, com tendências a suicídio, que eu não ia ser uma pessoa feliz, que eu não ia ser uma pessoa amável, que eu ia ser uma pessoa dura. A única coisa que realmente eles acertaram é que eu era uma pessoa... Ainda sou, tô melhorando. Lembra que eu tenho 44 anos, que o Ho'oponopono só tá na minha vida desde 2022 e a gente tá em 2026. Então tem muita coisa pra limpar, muita crença, porque eu fiquei 39 anos da minha vida vivendo na raiva, vivendo no ódio, vivendo na angústia, vivendo no medo, vivendo nas coisas mais horríveis que você puder imaginar. E aí, olhar para minha vida hoje, eu posso falar, eu não sou um acontecimento da vida. Eu não sou. Porque se eu fosse um acontecimento da vida, eu não estaria aqui agora. Se eu fosse um acontecimento da vida, eu acho que eu nem estaria viva. Porque eu já contei em vídeos que eu sou a pessoa que eu tinha pesadelos de que uma pessoa me estimulava a cometer a suicídio, a tirar a minha própria vida. E ela me entregava uma arma prata e falava, vem, sai daí desse mundo, vem pra cá ficar comigo. Essa pessoa falava pra mim, anos, eu passei por isso. E quem me salvava era sempre uma cobra amarela, uma piton, acho que é piton o nome daquela cobra, aquela grandona amarela bonita, né? Não que eu seja fã de cobra, mas ela é muito bonita. Então, se eu deixasse os acontecimentos da vida me definir, eu não seria quem eu sou hoje. Mas eu escolhi, mesmo contrariando família, contrariando médicos, fazer a minha vida acontecer. Eu escolho como a vida vai ser. Eu não sou um acontecimento da vida. A vida é um acontecimento através de quem eu sou. Tu entendeu? Então, eu sei, gente, às vezes a gente passa por situações que a gente fala, puta que pariu. Agora eu vou falar mais palavrão, tá? Tô me soltando mais, tô deixando minha criatividade florir, e eu sempre senti de ser mais solta, mais brincalhona, mais eu, não que eu não seja eu, mas trazer mais leveza para esses temas espiritual, mental, que tem tanto uma seriedade, brincam, mas é uma seriedade, né? Não tem que só ser seriedade não, vamos falar aqui o português claro, vamos errar? Vamos falar errado? Vamos falar errado, a gente ama, todo mundo erra, né? Então vocês vão me ver ser mais solta assim, eu tô me soltando, sempre quis, desde que abri as redes sociais, ser mais solta assim, né? Mas eu ainda tenho essa crença, não, tem que ser aquela coisa mais... Não, para, vamos trazer mais leveza? Não é à toa que eu fiz um microfone de girassol, fiz esse banner gigante com a minha marca, tenho a minha blusa com a minha marca, e aos poucos a gente vai soltando. E pintei, todos os meus dedos, um com cada cor, ideia da minha manicure, adorei, enfim. Se eu fosse uma pessoa que deixasse só a vida me guiar, mas não. Eu, mesmo pequena, né, quando os médicos falavam que eu ia ser depressiva, que eu ia ser suicida, que eu ia ser horrorosa, que eu ia ser não sei o quê, que eles falavam e eu escutava, não era surda. Porque eles queriam que eu falasse sobre os traumas e eu não conseguia abrir a boca e falar, olha, você tá vendo essa flor? Tá vendo? Ela é amarela aqui ela é marronzinha, mas ela tem aqui um tom meio avermelhadinho. Eu não conseguia falar. E aí eles falavam coisas horríveis a meu respeito e eu escutava. Grande erro deles. Mas tudo bem. Deixa eu beber uma água que eu tô com sede, só um minuto. Voltando. Tudo bem, era o direito deles falarem, só que eles deixavam eu escutar. E nessa época eu não entendia o peso disso, né? Não deixe a vida definir quem você é. Faça você a vida acontecer, né? E aí eu aprendi que essa frase do Michael Jackson, né, que a vida é feita através das nossas escolhas, a vida é feita através de mim, e aí eu fui fazendo. Mesmo sem conhecer Ho'oponopono, mesmo sem entender sobre religião, mesmo sem ter os conhecimentos que eu tinha hoje, mesmo tendo muita raiva escondida dentro de mim, guardada dentro de mim, que às vezes ela vinha à tona, mesmo quando essa raiva estava ali no limite, eu explodia, eu chorava, eu agredia, eu era uma pessoa horrível, mesmo nessa pegada, eu tinha um lado que acreditava,
eu vou vencer. A vida ainda vai ser muito boa. Eu ainda vou ser feliz. Eu ainda vou dar a volta por cima. E eu dei, né? Eu escolhi fazer diferente. Eu escolhi não deixar os acontecimentos da vida me derrubar. Eu escolhi não deixar a definição dos outros decidirem o que seria da minha própria vida. Eu escolhi, sem conhecimento, sem Ho'oponopono, com uma coragem que foi Deus a essência em mim, porque eu não sei de onde tinha aquela coragem para fazer tudo que eu fiz, para chegar onde eu cheguei hoje, né? Construir minha família, construir meu lar. Hoje eu tenho um lar sólido, uma família sólida, que não é a base de mentira, que não foi enganando ninguém, que não foi fazendo maldade para ninguém, muito pelo contrário, foi com muita fé e oração, pedindo sempre ali para Deus para ter força, para ser uma boa pessoa e para não jogar em cima do meu filho, principalmente, que eu sempre pensei muito nele, né? Os acontecimentos do meu passado, da minha vida, para que isso não me definisse e automaticamente não definisse o meu filho. Então, a minha reflexão de hoje para você é: eu não sei qual é o momento da tua vida agora, eu não sei de verdade o que você está passando, qual é a luta, qual é o medo, qual é o sacrifício, qual é o desafio que você está vivendo. Mas eu posso te afirmar, com 44 anos de vida, aqui não é sobre espiritualidade, aqui é sobre a força humana que a gente tem, a força de vontade que a gente tem, a força de vida que a gente tem. Que com 44 anos de vida, a gente dá a volta por cima. A gente não precisa deixar o nosso passado definir a gente. A gente não precisa deixar as nossas dores destruírem a gente. A gente precisa, sim, aprender a lidar com elas até achar algo que cure elas. Eu tinha um equilíbrio desequilibrado com todos os meus traumas, com todos os acontecimentos da vida. Por isso que eu consegui, até 2022, né, ali sozinha, construir tudo que eu construí sem apoio, sem amor, sem carinho, na força do braço, na força da luta, com fé em Deus, acreditando que tudo ia ficar bem. Como? Mas eu sabia que ia ficar. E aí, quando o Ho'oponopono entrou na minha vida, que aí foi um misto de tudo, um vulco-vulco de tudo, né? A cura começou a acontecer. Então, até os meus 39 anos, eu fui sozinha. Hoje eu não tô mais sozinha. Dos meus 39 anos até aqui, eu fui sozinha, assim, Deus sempre esteve comigo, teve, mas eu não tinha a percepção, o conhecimento, o entendimento que eu tenho hoje, entendeu? Hoje eu entendo que em nenhum momento da minha vida eu estive sozinha. Deus sempre esteve comigo, minha essência sempre esteve comigo, minha espiritualidade sempre esteve comigo, minha centelha sempre esteve comigo. E assim é com você também. Você não está sozinho. Não importa se você é de religião, não é de religião, acredita em Deus, não acredita em Deus, você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Falo da qualidade da pessoa de que uma vez, quando foi convidada a se retirar de casa aos 27 anos de vida, que eu achava que eu nunca ia sair de casa, porque eu não tinha pretensão de casar nem nada, eu estava deitada num colchão no chão, num quarto escuro, sem ninguém. Era eu, o colchão e o frio. Por uma semana eu chorei achando que a minha vida tinha acabado ali. Por uma semana. Eu levantava, tomava banho e ia trabalhar. Eu tive um quarto porque um casal de amigos, eu contei o que estava acontecendo e eles me acolheram. Gratidão a eles, porque eles me ajudaram muito nessa época, eu sou muito grata ao que eles fizeram por mim, mas eu fiquei uma semana chorando. Fui convidada, né, a sair daquela casa, da casa da minha família, onde era uma casa cheia, com muita gente, minha família é um pouco grande, né? Todo mundo falando, que ele vai dormir, tá na hora. Eu, de repente, me vi no silêncio. Sem ninguém. Não muito tempo depois disso, eu perdi meu trabalho. Falei, agora. Fui morar na casa de um rapaz que a gente não morava juntos, né? Eu dormia na sala, ele dormia no quarto, mas que também foi muito desafiador. Eu falei, Deus, eu não tenho mais ninguém. O que vai ser de mim agora? Eu não tenho ninguém, não tenho trabalho. O que vai ser de mim agora? Eu precisei, dentro desse processo, ficar 6 meses escondida. Porque eu estava sendo perseguida. E eu acho que se ele me pegasse, ele me matava. Então eu não tinha família, eu não tinha ninguém para me apoiar. Uma amiga minha teve um sonho e me ligou. O que está acontecendo? E eu tinha que falar com ela escondida. E isso porque nós não éramos marido e mulher. Ele era meu namorado na época e a gente morava dentro da minha casa, dentro da mesma casa, porque eu não tinha para onde ir.
né? Porque como eu já não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, essa família que tinha me acolhido, óbvio, eu tinha que sair. Não que eles me mandaram sair, mas você tá naquele desespero, eles contam comigo, não dá para mim ficar mais aqui, eu preciso de um lugar onde eu não vá pagar. Então eu precisei sair. E aí ela teve um sonho e aí ela me ligou. E eu já contei essa história. No que ela me ligou, ela falou, pega tuas roupas, pega o ônibus e vem. E aí eu fui. Ele morava em Santos, mais longe, e ela morava em São Vicente, mas ele não sabia onde ele estava, aonde era a nova casa dela, porque ele ia na rua que ela morava antiga, que ele conhecia, atrás de mim. Então, nesse período da minha vida, me veio tudo à tona. Eu falei, meu Deus, eu passei por tanta coisa na minha infância, por tanto sofrimento, por tanta luta, por tanta dor. Agora, eu tô passando por isso, não tenho trabalho, não tenho família, não tenho... Cara, eu fiquei 6 meses escondida. Literalmente, eu não ia no... Eu fumava nessa época. Eu não ia no portão fumar por medo dele passar. Não tinha ninguém, além dessa minha amiga, que eu podia falar, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de um apoio, eu preciso de um trabalho. Eu tinha medo de sair na rua. Então, todos esses acontecimentos, né, até que deu um dia que eu falei, chega, agora eu preciso reagir. Quando eu decidi reagir, eu fui num show do Turma do Pagode, nunca esqueço desse show. Eu fui no show do Turma do Pagode, baguncei, gritei, cantei, chorei. No dia seguinte, eu saí para procurar trabalho. E aí eu comecei a trabalhar, ainda morando com essa minha amiga. Essa pessoa parou de me perseguir, graças a Deus. Aí eu comecei a trabalhar, um trabalho bom. Depois, logo em seguida, conheci meu marido, já conhecia. Eu e meu marido, a gente se conectou, na verdade, porque a gente nunca tinha tido nada, embora eu já conheça ele há muitos anos. E eu fazendo a minha vida acontecer. Então, esses foram só alguns exemplozinhos, né? Vocês sabem dos abusos que eu já sofri, as coisas que eu já passei. Então, eu podia ter deixado tudo isso me definir. Eu não sou a pessoa mais ainda, né? Eu acho que eu ainda tenho muita alegria, alegria, muita criatividade, muita expressão ainda dentro de mim. Eu ainda não consegui pôr tudo isso para fora, né? Você vê, ó, eu já tenho um microfone de girassol, gosto das minhas vezes coloridas, gosto de acessório, gosto de coisa grande, né? Gosto de conversar, gosto de falar, não é à toa que eu tô aqui. Gosto, mas eu acho que eu posso mais ainda. Então eu me desafio a fazer mais, eu me desafio a melhorar, porque eu não preciso deixar as coisas que aconteceram. Eu não tô falando de Ho'oponopono, eu tô falando de força de vontade de viver. Eu não tô falando de espiritualidade, eu tô falando de força de vontade de fazer a vida acontecer. Eu fiz a minha vida acontecer. Eu faço a minha vida acontecer. Eu não deixo os acontecimentos, as preocupações, os medos me definirem. Eu não deixo os traumas. E olha que, como eu tô passando pelo processo de limpeza, né? Fiz quaresma e tô ainda nessa pegada ali de vivenciar o foco da quaresma, que é limpar a raiva, limpar tudo. Eu falei que eu vou levar isso para sempre na vida, não foi só durante o período da quaresma. Tá muito à tona, né? Eu tô mexendo em algumas coisas do passado e tal, enfim. Então, eu não preciso deixar essas feridas me definirem. Eu posso ser feliz. Se eu posso, você pode. Se eu conseguir, você consegue. Então não deixa os acontecimentos da vida, os medos, os traumas, as angústias definirem você. Faz a tua vida acontecer. Vai lá, se movimenta, se joga. Mas, Gia, eu não sei se eu consigo. Eu sei que tu consegue. Como eu disse, quando eu fui convidada para me retirar de casa, né, que eu fiquei sozinha, dormindo no chão frio, num colchão, e aí aos poucos as coisas foram acontecendo, depois ainda perdi o trabalho, enfim, eu achei que a minha vida ia acabar ali. Eu falei, cara, Deus, o que mais? Sempre falei com Deus, nunca escutei. Quer dizer, ele sempre me guiou, mas eu que nunca percebi. Eu não sei mais. Eu cheguei no fundo do poço. Eu dormi num colchão no chão. Adulta, trabalhando. Eu fui convidada. Tchau, vai, sai daqui. Eu saí. Uma pessoa que tinha tudo. De repente você não tem nada. Depois, para ajudar, ainda perdi o trabalho. Aí fui morar na casa desse rapaz, que misericórdia. Eu precisei sair de lá, porque não tinha mais. E ele não tinha. Ele me agrediu, porque ele me enforcou. Eu falei, não dá pra mim ficar aqui. Não nasci pra apanhar. A única pessoa que me batia até os 18 anos foi minha mãe. Fora isso, ninguém mais vai bater em mim. Não tinha pai. Eu fui conhecer meu pai com os 40 anos. Falei, em mim não encosta, não. Não encosta. Então eu poderia ter deixado tudo isso me definir, eu poderia ter realmente ser depressiva, eu poderia, como eles falaram, ela vai ser uma drogada. Eu poderia ter feito tudo isso.
vai ser alcoólatra. Eu poderia ter feito. Hoje eu nem bebo. Já bebi muito, não de ser alcoólatra. Baladinha, sair, sabe assim, já bebi. Hoje eu não bebo. Depois do Covid, meu corpo não aceita mais álcool. Não reclamo, tá tudo bem. Só tomo champanhe em datas especiais porque eu sou chique. Mas meia taça eu já fico assim, oi, tá tudo bem. Então eu poderia deixar as situações me definirem, mas eu não, eu quis fazer diferente. Deus, a essência em mim, sem eu saber, sem eu ter o conhecimento que eu tenho hoje, me guiou para que eu estivesse aqui agora falando isso para você. Vou repetir. Não sei qual é o momento da tua vida, não sei o que você está sentindo agora, não sei o que você está vivendo agora, mas eu sei que você vai dar a volta por cima. Eu sei que você é mais forte do que você imagina. Mesmo quando pareça que você tá só, você não tá. Deus tá com você. Sempre esteve. Não acredito em Deus. No que você acredita? Qual é o poder que você acredita? Acredito no universo. Ele tá com você. Então fala com ele. E levanta. E contra tudo e contra todos, faça você a sua vida acontecer. Eu acredito em você. Como eu disse, se eu conseguir, estou de pé ainda hoje, com 44 anos, e tenho muito para viver, que eu já falei que eu quero chegar nos 100, eu sei que você também ainda tem muito para viver e pode fazer da tua vida um espetáculo. Algo extraordinário. Porque você merece ser feliz. Tá bom? Vejo vocês a semana que vem. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim, saúde e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude.